primeira aula prática. E como primeira aula, a gente precisa entender como é o nosso ambiente de trabalho, né? Eu tenho aqui a maca com o suporte da cabeça. Algumas macas vêm com esse suporte à parte, onde nós colocamos aqui nas entradinhas específicas dele e você ajeita a abertura aonde vai o rosto do seu cliente. Então você pode orientá-lo ele mesmo a fazer esse ajuste. Dentro da norma de atendimento da massoterapia ou dentro da área da estética, nós temos o formato correto para se fazer a higienização da maca, tá? Então nós nunca iniciamos um atendimento sem antes nós fazermos a antisepsia. Logicamente, a maca já foi limpa com água, sabão, esponja, né? E a limpeza da maca deve ser feita sempre unidirecional para que as bactérias que nós temos nesse ambiente aqui não espalhem. Então, se eu fizer este movimento está errado, eu preciso fazer um movimento sempre unidirecional. Posso usar álcool 70% ou solução de clorexidina, tá? Então são as duas substâncias antissépticas que a gente utiliza. Nós vamos ver agora qual creme utilizar para massagem. Sempre um creme que tenha uma carga de óleo maior na sua concentração, tá? Você pode também associar um óleo à parte. Então você deixa uma parte de creme, outra parte com óleo. Assim, dependendo da textura da pele, se a pele for muito mais seca, você consegue equilibrar a quantidade de óleo que vai ajudar no deslizamento. Nunca pode ser feito uma quantidade de óleo excessiva, porque senão nós não conseguimos fazer a pinçamento do músculo, nós não conseguimos fazer o deslizamento de forma profunda, a mão vai ficar muito mais leve e dependendo da musculatura, nós não queremos isso. Então agora, a gente coloca sempre o creme na região entre pernas do nosso cliente, dando tudo. Então nós vamos iniciar pela nossa manobra primeira, que é o deslizamento dentro do passo a passo, onde eu deslizo pelo centro, meio das costas, abro na região lombar, ponho pressão na volta, abro o trapézio, que é a região do músculo do ombro, dobro a mão e desço com pressão. Abro na região lombar. Volto novamente. Pode ver que eu ponho pressão na região tenaz da mão ali. E ó, pressão para descer. Sempre em cima desse músculo paravertebral, que é uma musculatura mais tensa do nosso. Mão com bastante pressão, vem para a região do ombro e faço torções no trapézio. Então é como se eu quisesse pegar esse músculo e torcer. Continuo com o mesmo movimento alternado. Tentando sempre soltar um pouquinho dessa pele, da musculatura, para já vou para o outro lado. Torção no trapézio, novamente. Eu já consegui perceber que o meu cliente aqui, ele tem uma tensão maior desse lado. Então, todas as vezes que a gente percebe que o cliente tem um lado mais tenso, quando a gente vai fazer as manobras, nós ficamos mais tempo naquela musculatura. Trabalho relaxamento da cervical. Essa região é uma região importante
onde nós temos grandes vasos arteriais que suprem a cabeça, e por isso que a gente não deve apertar. Sempre o movimento é um movimento mão em C, onde a gente faz um deslizamento para massagear. Troca o lado. Tudo que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro lado. O sistema nervoso, ele fica esperando isso. Então, é uma sensação já muito boa e o próprio organismo do cliente espera isso. Agora nós vamos deslizar em faixa a musculatura do trapézio. O trapézio é um músculo que nós temos aqui nessa região toda e ele se insere aqui na base do osso occipital. Então, para nós pegarmos ele em profundidade, nós trabalhamos com cuidado, porém com firmeza e pressão. Pode ver a escápula do meu cliente, ó, como ela se desloca. Então é importante, sempre que eu vou fazer um relaxamento, eu tenho que pôr pressão para eu poder sentir essa fibra profunda. Eu vou descobrir que existem alguns nódulozinhos que a gente chama de trigger points, onde a musculatura tensionada tende a fazer isso. As fibras, né, se juntam e a gente tem que tentar soltar. Ó. Então nós vamos fazer movimentos sempre no sentido da fibra muscular. Importante conhecer toda a anatomia. Pode observar que eu estou apertando sempre em profundidade do lado da escápula. Ó, essa é a escápula. Como o meu cliente é magrinho, dá pra gente estudar toda essa parte aqui óssea dele, ó. Então esse aqui não se aperta osso, mas o objetivo na massagem é fazer com que a nossa mão entre embaixo da asa da escápula, ó. Então nós vamos... Pode ver que eu não mudei de lado, ó, do mesmo lado ainda. Soltei, agora eu vou pro outro lado. Importante, vamos falar um pouquinho sobre posicionamento do profissional. Então, sempre nós trabalhamos fazendo flexão de joelho, para que o peso da mão vá todo, o peso do corpo vá todo na nossa mão. E isso gera uma pressão mais agradável de sentir, que é diferente de se fazer força. Então a gente sempre trabalha com o peso do corpo, que é diferente. Se eu parar e fizer esse mesmo movimento, ele fica mais duro, mais seco, mais curto e doloridinho, não tem tanto relaxamento como o deslizamento profundo. Bom, então, como a gente tinha percebido no meu cliente, esse lado dele está bem preso. E olha que legal, se a gente empurrar aqui, ó, essa escápula não se movimenta tanto quanto essa daqui, ó. Consegue perceber que esse lado está mais preso e ele aos poucos vai soltando. Então, nosso objetivo como terapeutas de relaxamento muscular é soltar, alongar essas fibras e a gente consegue perceber a fibra que está segurando. Então aqui a gente tem os romboides, que são fibras que se inserem aqui na base da escápula, na asa da escápula e na coluna. Então a gente precisa alongar sempre no sentido da fibra. Posso fazer os movimentos sempre com deslizamento, mão toda, se for para trabalhar sobre a região onde tenho os ossos, ó. Então eu posso alternar as minhas mãos, deixo mais com pressão, porém mais leve, porque apertar osso dói, não é o objetivo. E soltar aqui. Então agora nós vamos trabalhar essa região da coluna toda, soltando essa musculatura paravertebral. Então nós trabalhamos
cola a palma da mão na região sacral, movimentos fixos, movimento amplo, soltando o seu peso nessa região, usando palma da mão e o antebraço. Vou subir agora com a mão em cadeinha, como nós falamos aqui. Já percebi também nessa movimentação que aqui eu tenho várias fibras presas. E se observarmos com cuidado, ó, nós vamos ver, o dedo desliza com facilidade onde a musculatura está mais soltinha. Ó, ele já tem uma resistência, ó, que é onde está a musculatura, onde está, né, bem presa. Então, voltamos. Sempre as manobras devem ser repetidas 3 a 5 vezes. Porque o relaxamento ele é mais efetivo. Mais uma vez. Não se preocupe se a pele ficar avermelhada, desde que não seja sua unha. É normal as peles mais claras ficarem avermelhadas ou com marcas. Então agora eu tô na outra movimentação. Eu vou me concentrar na musculatura paravertebral do lado esquerdo do meu cliente, subindo, abraço, venho, ó, me jogo, solto. Quando chegar no punho, eu solto para não ter o problema de ter uma distensão aqui ou forçar o punho do meu cliente. Então sempre subo com pressão, pode ver que a minha mão está bem apertada, sempre sobre a musculatura, abraço e vem, me jogo para trás, relaxo e agora dobro. Observa a escápula enquanto eu faço um alongamento do braço. Jamais faça isso, prender aqui, porque não tem como o braço alongar. Então nós fazemos esse movimento, pego o braço do meu cliente. Toda vez que eu precisar movimentar meu cliente, eu pego nas articulações. Então eu pego aqui, coloco aqui e faço o alongamento da escápula. Enquanto eu pressiono aqui, não tem problema se o braço cair aqui. Observa como que a asa da escápula levantou. Significa que eu forcei mais ainda a distância dela em relação à parte central da coluna. Então essa musculatura que estava presa, ela já deu mais uma alongada. E eu ainda reforço esse alongamento com a ponta dos meus dedos. Não tem problema, não dói, tá? Ó, observa como que a asa, ó, vem puxando, ela vem alongando, ó. Tá doendo, Jonatas? Não? Então, ó, eu posso ainda subir o ombro e fazer mais um deslocamento dessa escápula. Então, uma escápula relaxada, ela tem que realmente estar nessas condições. É bem difícil a gente conseguir pegar um cliente com uma escápula bem soltinha como essa daqui. Voltei, dou uma relaxada na fáscia superficial aqui da musculatura. Seguro o braço do meu cliente, prendo ele na cintura
deixo bem soltinho e faço um movimento de rotação do ombro. Esse movimento de rotação articular é o mesmo como se nós fizéssemos isso aqui. Quando a gente está com dor, a gente tende a fazer esse movimento. Então é a mesma coisa, a gente faz no nosso cliente. A diferença é que ele está deitado e nós fazemos um movimento por ele. Então, de 3 a 5 rotações de um lado, 3 a 5 para o outro. Observa novamente o meu corpo. Observa o ombro. Agora eu vou fazer de forma errada. Vou parar e vou tentar fazer. Olha a dificuldade que eu tenho. Então, sempre eu posiciono o meu cliente e quem vai junto sou eu. O movimento se torna mais amplo, mais delicado, mais gostoso para o cliente e para mim também. E novamente faço aqui isso aqui. Bom, terminei de fazer. Vou fazer a mesma manobra de repetição, onde inicio aqui, com mão sobreposta, fazendo alongamento do braço, dobrando o braço, descolando a escápula. Vou fazer tudo do outro lado. Então agora a nossa próxima manobra é o relaxamento da musculatura paravertebral. Então, quando nós fazemos a mão em garra, nós percebemos essa musculatura curta e aqui eu já não tenho, ó, aqui já é mais fundo. Então eu vou trabalhar coluna subindo com pressão, mão entreaberta, os dedos entreabertos, né? E venho aqui, já tenho o grande dorsal, musculatura que pega toda essa área. Então eu já venho alongando tudo com as mãos em garra, como nós falamos. Quer descer fazendo um movimento alternado, pode ser feito. E aí venho, procuro coluna, depressão da coluna, aperto e solto na hora que a musculatura finaliza, para não ter problema de dor nessa região. Então eu venho alongando tudo novamente. Importante, sempre em contato com o cliente. Nós não trabalhamos sobre a coluna. Coluna passa a medula espinhal, uma região muito delicada, então nós não trabalhamos sobre ela. Vou repetir 3 vezes essa manobra e depois já vou pro outro lado, faço novamente e vou fazer a próxima manobra. Finalizei então a região contrária. Agora nós vamos fazer o rolamento. O rolamento é um movimento de pinça, onde eu pego uma prega da pele e não solto essa prega. Eu vou caminhando, levando ela, dedos fixos do polegar, volto, mão leve. Isso aqui é para descolar o tecido, aumentar a oxigenação por baixo da fáscia muscular, né, que recobre nossos músculos, aumentando essa microcirculação e, consequentemente, relaxamento. É uma manobra que algumas pessoas têm facilidade, outras não, mas nada que um treino focado não chegue no seu objetivo. Vai fazer, você pode fazer estando de um lado, fazer os dois lados. Se quiser mudar de lado e fazer o lado contrário, também pode. Uma coisa importante é que, se o cliente ainda tiver com retrações, com aderências do tecido por contraturas, ele vai sentir dor nessas regiões. Então, às vezes, a gente está fazendo um movimento, a gente sente que o tecido está preso. Onde sentir que o tecido está preso, nós ficamos naquela região e ficamos, vamos soltando, ó.
prega e solta. Pode inclusive fazer esse movimento aqui. Trabalhamos aqui os pontos de relaxamento da região da base do crânio. Soltura do couro cabeludo. Mão em garra com pressão. Sempre pergunte para o seu cliente se pode trabalhar a cabeça. Algumas pessoas não gostam ou não suportam que pegue na cabeça. Novamente a gente se concentra nessa região. Vamos fazer mais uma soltura. Vamos fazer um mapeamento para ver se já melhorou aquela tensão inicial que o meu cliente estava antes da gente iniciar. Já melhorou. Às vezes vai precisar de 2, 3 sessões para que o cliente tenha um relaxamento mais efetivo. E agora nós vamos fazer movimentos de cima para baixo. Então eu desço com pressão, abro, desço com pressão e vou seguindo. Ainda sinto uma resistência muscular aqui. Então pode ver que essa mão ela afunda muito mais do que essa, ó. Então, olha a depressão que nós temos aqui, ó. Então, significa que esse é o lado comprometido do meu cliente. Venho alongando a região lateral e começo novamente. Sempre as manobras de 2 a 3 repetições. Abro. E agora a gente faz um relaxamento com o braço. Existem técnicas específicas para se trabalhar com o braço, onde a gente tem uma área de extensão muito maior e o contato muito maior. Isso ajuda também a ter um diferencial no sensorial. Tudo que nós fazemos no corpo, com estímulos diferentes, nós temos uma resposta de relaxamento diferente. Me posiciono e vou fazer um alongamento total da coluna, onde eu empurro aqui e paro, traciono aqui e paro. Mantenho essa tração e solto devagar, num tempo de 5 a 8 segundos. Novamente. Empurro, paro aqui, conto de 5 a 10 segundos e vou soltando em 5 a 10 segundos. Importante não apertar aqui para não apertar a região cervical do cliente. Sempre alongando. Fez um lado, meu peso aqui é diferente daqui. Eu vou do outro lado para fazer a mesma manobra. E terminamos a região das costas. Existe um movimento de energização que é bem gostoso de receber. Nós aquecemos a mão e fazemos um toque sensorial. Quem é reikiano, já sabe que existe uma troca energética. E temos o sensorial da pele mesmo, que é o toque sutil.